os Estados Unidos iniciaram uma guerra não declarada contra os BRICS. Fonte: Sputnik News. Produzido por Dael Plus. Em 29 de setembro de 2016. O conflito entre os Estados Unidos e os BRICS iniciou-se ainda há alguns anos atrás. Washington temia a influência crescente do bloco dos 5 países, e, pelo que se viu, os Estados Unidos não ficaram de braços cruzados, disse ao serviço russo da rádio Sputnik, o especialista russo Ilya Kharlamov. Às vezes especialistas norte-americanos são bastante sinceros nas suas declarações sobre a intenção dos Estados Unidos de manter o domínio global. Especialmente aqueles que vivem fora dos Estados Unidos. Um deles publicou um texto em que afirma que a primeira etapa de destruição do bloco BRICS já se iniciou. Na sua opinião, este grupo é o que coloca a maior ameaça à hegemonia econômica norte-americana, hegemonia que Washington e o mundo de negócios leal aos Estados Unidos estão prontos a defender por todos os meios possíveis, inclusive de armas na mão. Trata-se principalmente do Brasil. Foi o Brasil que tentou enfrentar os oligarcas ocidentais no mercado energético brasileiro, mas perdeu esta luta. Washington usou o seu método de mudança de governos ligado ao habitual tema da corrupção. Por exemplo, este mesmo método foi usado na Ucrânia e em outros países. Há tentativas de manipular as pessoas e de provocar protestos em contextos de situação econômica desfavorável, nos países onde o problema da corrupção pode servir de rastilho. Na opinião do analista russo Ilya Kharlamov, este cenário foi muito eficaz no caso do Brasil. A ex-presidente do Brasil foi afastada depois de uma campanha para manchar a sua imagem. Michel Temer, destacou o especialista, foi informador da Agência Central de Inteligência, CIA, segundo as informações do portal Wikileaks. O novo líder brasileiro já anunciou a venda dos ativos petroleiros do Estado, que podem ir parar às mãos dos que não estavam satisfeitos com Dilma. Uma outra coisa interessante é que foram as agências de rating norte-americanas que prestaram a maior atenção ao fato de o país estar numa situação econômica muito grave. É o que o Brasil vinha consolidando gradualmente a sua soberania e a sua influência, inclusive no quadro do BRICS. O novo bloco transformou-se em um novo centro de poder, o que não agrada de maneira nenhuma aos Estados Unidos. A competição entre os BRICS e os Estados Unidos começou ainda há alguns anos atrás, quando, por exemplo, os países dos BRICS começaram a discutir o problema de desigualdade de cotas no Fundo Monetário Internacional, FMI, entre os países ocidentais e o resto do mundo. O apetite dos Estados Unidos estende-se também para outros países da América Latina, inclusive a Venezuela, que desenvolve de forma ativa relações com a Rússia. O presidente deste país fala abertamente sobre conspirações organizadas pelos Estados Unidos. Agora o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou mesmo o seu desejo de desenvolver boas relações com os Estados Unidos, o que aconteceu no meio das discussões sobre o referendo e sobre a saída de Maduro do poder. A tentativa de neutralizar a influência dos BRICS tornou-se uma tendência política estável. No contexto das ambições globais, podemos lembrar também a Europa, o Oriente Médio e a África do Norte, afirmou Kharlamov. Com certeza, os Estados Unidos não conseguem fazer tudo o que querem. Este é um maior perigo para os Estados Unidos, que podem não ter capacidade suficiente para manter os seus apetites geopolíticos, como aconteceu no caso do Império Otomano, que se estendia dos países balcânicos até a Ásia Central, e da Crimeia até Marrocos. E no início do século XX esta construção gigantesca desintegrou-se. Quem sabe, se o mesmo não pode acontecer aos Estados Unidos, se estes não desistirem das suas ambições? Informou a Sputnik News.